Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro. Ele não apenas fugiu como os demais discípulos, mas ele afirmava categoricamente: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E depois ele começou a se amaldiçoar, como se dissesse: pode cair um raio na minha cabeça agora se eu estiver mentindo, eu não conheço esse homem. Eu posso ficar cego agora, meu corpo pode se encher de feridas, de lepra. Eu não conheço esse homem. Que morra a minha família, que eu perca tudo que eu tenho, mas eu não conheço esse homem, eu já falei. E o galo cantou. Pedro foi fundo. Ele afundou mesmo negando Jesus. Quem sabe você foi fundo negando Jesus. Você que dizia: Senhor, eu nunca te deixarei. Hoje você está tão no fundo do poço, fazendo coisas que você não imaginava ser capaz de fazer. Você que cresceu na igreja, você que é até de uma família cristã, você dizia: eu nunca vou passar por essas coisas que o mundo oferece. Está aí, se prostituindo, se drogando, afundado na mentira. Eu não sei em que buraco você se afundou negando Jesus, mas Pedro foi fundo. Mas assim como Jesus olhou para Pedro, mais uma vez com um olhar de misericórdia, Ele olha para você nesta hora. Ele olha para você com um olhar de misericórdia. A palavra diz que quando Jesus ressuscitou, preste atenção, um anjo apareceu às mulheres e disse: diga aos meus discípulos, diga aos discípulos e a Pedro, que é para eles irem para Jerusalém, porque ele vai se encontrar com eles lá, assim como ele falou. Mulheres, digam aos discípulos, digam a todos e a Pedro. Jesus estava mandando um recado para Pedro. Pedro que estava arrependido, Pedro que tinha chorado amargamente, Pedro que estava arrasado. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não desisti de você. Eu não desisti de você, Pedro. Pedro se encontrou com Jesus ressurreto, comeu com ele. Enquanto comia ali na praia, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu acredito em você. Pedro, eu tenho um chamado, eu tenho um plano, um propósito na sua vida. Pedro, eu não me esqueci das minhas palavras para você. Eu não me esqueci das minhas promessas, dos meus planos para a sua vida. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Mas Senhor, por que o Senhor não escolhe outro? Escolhe João. João estava ali aos pés da cruz, enquanto eu te negava. Pedro, eu não escolhi João, eu escolhi você, Pedro. Pedro, eu não desisti de você. Jesus tomou Pedro pelo braço com um carinho tão especial e disse: Pedro, eu não desisti de você. E o Senhor foi assunto aos céus, e você conhece como Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a porta com as chaves, não é? Abriu a porta do Evangelho aos judeus. Pedro, primeiro líder da igreja, abriu a porta aos gentios. Você se lembra da visão que ele recebeu?
levando o evangelho aos gentios. Pedro se tornou tudo o que Jesus via, tudo o que Jesus enxergava nele quando ele ainda era um caco, um vaso quebrado. Ele se tornou o vaso terminado que Jesus enxergava nele. Quem sabe você aqui nessa noite pode dizer: Senhor, por que o Senhor não escolheu outro? Por que o Senhor não chamou outro para fazer essas coisas que o Senhor colocou no meu coração? O Senhor vê, eu estou sempre pisando na bola. Senhor, eu tenho te negado com as minhas atitudes, com a minha vida, com os meus sentimentos. Senhor, no meu secreto, o Senhor sabe como eu estou longe, como eu estou distante de Ti, Senhor. O Senhor sabe como a incredulidade tomou conta do meu coração. O Senhor sabe como a dúvida, o medo, como as circunstâncias têm me abalado. Eu tenho afundado, Senhor, parece que vou afogar. O Senhor sabe como eu sou orgulhoso, como eu sou cheio de soberba. O Senhor sabe. Por que o Senhor não escolheu outro? Você se vê como um vaso que se desfaz nas mãos do oleiro? Se você crer, você vai ver o mesmo barro sendo restaurado, sendo reconstruído num novo vaso. E você vai ser tudo o que Deus planejou para a sua vida. Você vai cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus te olha e Ele vê você como você vai ser. Ele acredita em você. Ele não desistiu de você. Volta para Ele. Volta para os braços dEle. Os braços dEle estão estendidos para você. Deus jamais desiste dos filhos. Deus jamais desiste dos filhos dEle. Não importa o que os filhos aprontem, sabe? Não importa o que eles aprontem. Ele jamais desiste dos filhos. Você é um filho que está desgarrado. Você é um filho que tem duvidado dele. Você é um filho soberbo, cheio de autoconfiança, cheio de si. Você é um filho que por algum momento tem sido controlado por demônios, controlado por Satanás. Você é um filho que tem negado, virado as costas, traído o Senhor. Ainda que você hoje esteja afundado na lama do pecado, ainda que você hoje esteja aqui e abandonou de tal maneira o Senhor que tem feito pactos com demônios, ainda que você se sinta longe de casa, Deus não desistiu de você. Diga para quem está do seu lado: Deus não desistiu de você. Diga para o outro: Deus não desistiu de você. E hoje, nessa noite, Ele te chama para voltar para casa. Ele te chama para voltar a crer, para deixá-lo operar na sua vida, para completar a obra que um dia Ele começou. Você pode abaixar a sua cabeça aí no seu lugar, pensar um pouco na sua vida, como você está, como você chegou até aqui. Será que você tem duvidado? Será que você não tem crido? Você tem questionado: Senhor, será que é possível? Será que você tem olhado as circunstâncias, as tempestades, as dificuldades ao seu redor, ao invés de se fixar em Jesus? Isso tem te feito afundar? Você acha: eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, nunca. Será que você, que já foi boca de Deus, hoje tem sido boca de Satanás? Será que você está cheio de soberba, cheio de si mesmo, precisando se quebrantar, voltar à dependência do Senhor? Será que você tem negado o Senhor, virado as costas para Ele?
Nessa noite o Senhor quer colocar no seu coração isto bem registrado: filho, eu não desisti de você. Eu não desisti. E não desistirei jamais. Não desistirei jamais, não importa quão longe você